Meu Deus, por que me abandonastes? Salmo 21, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E hoje celebramos o Domingo de Ramos, seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz. E com isso fazemos memória de sua entrada em Jerusalém. A solene liturgia marca o início da Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E com isso, as leituras de hoje já apontam para a prefiguração daquilo que Jesus realizaria, e com isso nós podemos, na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 ao 7, entender algum desses aspectos. Então, nessa caminhada rumo a Jerusalém, Jesus ele está indo ao encontro de tudo aquilo pelo qual ele se preparou. E com isso, ele, na sua forma de ser, já aponta para a dimensão do servo do Senhor. O Senhor Deus me deu língua de discípulo, desperta meu ouvido. O servo é ensinável, obediente e manso. Ele fala com sabedoria, mas só porque ouviu primeiro. Palavra de conforto mostra que seu ministério é de consolo e esperança, especialmente para os abatidos. O verdadeiro profeta escuta antes de falar. E assim, Jesus sempre se colocou na dinâmica de encontro, mas o encontro era acompanhado sempre da escuta. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não resisti nem recuei. Aqui está o coração do servo, disponibilidade total. Ele não foge da missão, mesmo sabendo do sofrimento. A abertura dos ouvidos é a imagem da obediência fiel à vontade divina. E que possamos e que tenhamos aproveitado dessa quaresma que se encerra no dia de hoje para verdadeiramente buscarmos estar mais disponíveis a Deus. E com isso, a passagem dessa primeira leitura é um dos cânticos do servo sofredor, que os cristãos sempre interpretaram como uma profecia de Cristo. E podemos nos perguntar no dia de hoje: estamos ouvindo a voz de Deus como discípulos? Aceitamos com coragem os desafios da nossa fé? Temos uma palavra de conforto para os abatidos? Confiamos que Deus é nosso auxiliador? E que possamos verdadeiramente refletir sobre isso. E na segunda leitura de hoje, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11, começa assim. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se apegou ao ser igual a Deus. Paulo exorta nessa carta a comunidade à humildade, unidade e serviço, seguindo o exemplo de Cristo. E com isso, nós podemos analisar os versículos 6 e 7, onde afirma que Jesus já existia em forma de Deus. Morphé theoi, ou seja, pré-existência divina. Mas ele não se apegou a essa condição divina. Ele não usou da divindade em seu proveito próprio, ao contrário do pecado de Adão. E esse esvaziamento, conforme está no versículo 7 do grego, ekonesen, esvaziou-se, e com isso nós temos o termo gnose, que é o esvaziamento do ser.
Para ser tudo para todos era preciso esvaziar-se todo e entregar-se totalmente. E para isso Cristo se fez doulos, servo, não só homem, mas o mais humilde entre os homens. A semelhança humana foi verdadeira, mas não deixou de ser Deus. E nessa caminhada, aqui no versículo 8, humilhou-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade de Cristo é voluntária e total. E que possamos olhar para tal exemplo e deixarmos de bobeira, deixarmos de picuinhas, de egoísmo, de arrogância, pois para que tenhamos uma verdadeira fé que possibilite a nossa conversão e transformação, é preciso, por de fato, assim como está na leitura de hoje, a obediência e humildade. Nós não podemos ter um segmento religioso simplesmente por ter, só porque faz parte de uma tradição, ou que tenhamos medo se deixarmos de acreditar. Não podemos ficar numa lógica perversa onde nos fechamos em um ciclo de repetições de atitudes, mas o que verdadeiramente tem que mudar é a vida. E no Evangelho de hoje, em Lucas 19, dos versículos 28 ao 40, é a passagem que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um texto carregado de símbolos messiânicos e profecias que revelam a identidade de Jesus e preparam um caminho para a paixão. E Lucas insere esse episódio no fim da grande viagem. A entrada em Jerusalém é o começo da paixão e, ao mesmo tempo, uma declaração messiânica. O evento se passa no Monte das Oliveiras, lugar de grande significado escatológico, conforme está em Zacarias 14, versículo 4. A preparação com o jumentinho remete à ideia da simplicidade da pequenez de Jesus. Mas a escolha do jumentinho não é casual. É um símbolo da profecia messiânica de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eis que teu rei vem a ti humilde, montado no jumento. E também, no outro significado, o jumento não era um animal de guerra, como o cavalo, mas de paz e humildade. Numa percepção e uma crença da época, eles estavam esperando que o Messias verdadeiramente iria vir num cavalo todo bonito, grandioso, mas o caminho do reinado de Jesus é diferente. E com isso, as pessoas estendem os mantos para que Jesus passe. É um sinal de honra e reverência ao rei, conforme está no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos 13 com Jeú. É um gesto de reconhecimento messiânico popular. Eles acolhem Jesus como rei, embora sem entender completamente o tipo de realeza que ele propõe. O importante é esse acolhimento e que possamos reconhecer a presença de Jesus, com mantos e ramos, ou aquilo que verdadeiramente nós temos em nossas vidas. Reconhecer a presença de Deus é colocar à disposição o que nós temos de melhor, para que verdadeiramente tenhamos vida e que deixemos de lado a frieza e a indiferença. Jesus continua entrando em nossas Jerusaléns, em nossas vidas, com humildade, sem força, mas com amor desarmado. E podemos nos perguntar: temos coragem de proclamar o reino mesmo quando o mundo quer calar? Como os discípulos, estamos dispostos a preparar o caminho com gestos concretos de entrega e confiança? E a partir da atitude de Jesus de entrega total, que possamos também aprender a nos entregar verdadeiramente. Tenha uma excelente Semana Santa. Jesus, mas humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.